Você não vai acreditar como é fácil criar animações de textos dentro do After Effects. Até mesmo você que nunca mexeu nesse programa é capaz de criar animações de textos incríveis e muito estilosas. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo para você aprender a criar suas próprias animações de textos. E para você que caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou biólogo, editor de fotos e vídeos e tenho cursos na área de marketing digital. E esse aqui é o canal YouTube do Zero, onde você vai encontrar dicas incríveis para turbinar o seu canal do YouTube desde o começo. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do computador para você aprender a criar suas próprias animações de textos dentro do After Effects. E agora vamos começar a criar as nossas animações de textos. Então, já estou com o meu After Effects aberto e a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui em cima nesse menu, clicar em Composição e Nova Composição. Quando vocês clicarem em Nova Composição, vai abrir esse quadro aqui para vocês configurarem a composição de vocês. Então aqui vocês podem renomear, eu vou colocar animação, e aqui na opção de pré-definição é para você escolher a resolução do seu vídeo. Eu vou deixar nessa resolução mesmo, que está ótimo para uma animação de texto, 1920 por 1080 pixels. Depois disso, vocês precisam escolher a duração da animação de vocês. Então, é só vir aqui nessa opção de duração e mexer no tempo. Eu não vou mexer, vou deixar em 6 segundos mesmo, porque para mim está ótimo. E aqui na cor do fundo de plano é para escolher a cor do fundo da composição. Então é só clicar aqui e vocês podem mudar a cor do fundo de plano. Eu vou deixar no preto mesmo. Então é só dar um OK e OK aqui. Então pronto, a composição já está criada. Agora você precisa criar um texto e para isso vocês vão vir aqui nesse T e vão clicar. Depois vocês vão clicar dentro da composição e vão digitar o texto que vocês quiserem. Eu vou digitar animação. E aqui nesse menu do lado, na opção de caractere, você pode mudar algumas coisas no seu texto. Então você pode mexer no tamanho, pode mexer no tipo da fonte. Eu não vou mexer em nada disso. Eu vou deixar essa fonte esse tamanho mesmo. E depois que você criou o seu texto, o After Effects vai gerar uma camada de texto. E essa camada de texto fica aqui no canto inferior esquerdo do After Effects. E vai ser aqui que as opções de animações de textos vão estar guardadas. E como é que você vai fazer para acessar essas animações? Então vocês vão vir aqui na camada de texto e vão clicar nessa setinha. Clicou nessa setinha, duas outras opções vão abrir e vocês vão clicar aqui em transformar. Quando vocês clicarem em transformar, várias opções vão abrir. E essas opções aqui são as configurações das animações. Então tem animação de posição, escala, rotação e opacidade. E a primeira animação que a gente vai criar vai ser uma animação de posição. E o que o parâmetro de posição faz? Então se a gente vir aqui no menu de posição, a gente pode alterar esses valores. Então, se eu pegar esse valor aqui e arrastar para o meu lado esquerdo, olha o que acontece com o meu texto. Ele vai para o lado esquerdo. Se eu arrastar ele para o lado direito, ele vai para o lado direito. Se eu mexer nesses valores aqui e arrastar para cima, o texto vai para cima. E se eu arrastar para baixo, o texto vai para baixo. Então, vai ser assim que a gente vai criar a nossa animação de posição. Então, deixa eu colocar o meu texto mais ou menos aqui no meio. E agora a gente vai criar um keyframe. O que é um keyframe? O keyframe nada mais é do que uma marcação que a gente vai colocar no nosso vídeo, vai colocar na nossa animação. Então aqui é a linha do tempo do meu vídeo. Então lembra que eu criei uma animação de 6 segundos? Então no total essa animação tem 6 segundos de duração. Então para criar um keyframe eu vou pegar a agulha e vou jogar ela no tempo 0 do meu vídeo. E o que eu vou fazer com o meu texto? Eu vou vir aqui no parâmetro de posição e vou jogar ele para fora da minha tela. Então, eu vou alterando esses valores até que meu texto saia da tela. Agora que o meu texto saiu da tela, eu tenho que falar para o After Effects que eu quero que no tempo 0 do meu vídeo, o texto ele não apareça na minha tela. Então agora eu vou criar um keyframe. Eu vou vir aqui no parâmetro de posição e vou clicar nesse reloginho. O reloginho acendeu, ficou azul, significa que a gente criou um keyframe. Então se a gente vier aqui na linha do tempo, essa bolinha está acesa. Então no tempo 0 do meu vídeo, o meu texto vai estar fora da tela. E agora eu vou arrastar a minha agulha e vou colocar ela em 1 segundo. E no tempo 1 segundo do meu vídeo, eu quero que o meu texto fique no meio da tela. Então venho aqui no parâmetro de posição e arrasto o meu texto até que ele fique no meio da tela.
Pronto, a gente já tem uma primeira animação criada. Então, se a gente pegar a agulha e jogar ela aqui pro começo e clicar no espaço para dar o play, a gente tem essa animação aqui, ó. Então a gente já está começando a dar forma para a nossa animação de posição. Só que vamos supor que eu quero que o meu texto fique na tela por alguns segundos. Então quero que do tempo 1 segundo até o tempo 3 segundos, o meu texto fique no meio da tela. Então, para o meu texto ficar parado por alguns segundos no meio da tela, eu vou criar um outro keyframe. Então vou vir aqui, ó, do lado do parâmetro de posição e vou clicar nessa bolinha aqui. Então a gente criou um outro keyframe. Então a gente já tem essa animação aqui, do texto entrando e parando no meio da tela por alguns segundos. E agora vamos supor que eu quero que o meu texto saia da tela do centro para o meu lado direito. Para isso a gente vai criar um outro keyframe. Então a gente vai pegar a agulha, vai arrastar até o tempo que a gente quer. Eu vou colocar no 4º segundo do vídeo, vou vir aqui no parâmetro de posição e vou arrastar o texto até ele sair da minha tela para o lado direito. Pronto, um outro keyframe foi formado, indicando que no 4º segundo o meu texto vai estar fora da tela. Então agora a gente tem essa animação aqui, ó, do texto entrando, parando no meio da tela e saindo para o meu lado direito. Só que se a gente perceber, a animação está muito mecânica, a movimentação ela não está limpa. E a gente pode melhorar essa movimentação para ficar mais realista ainda. E como que a gente faz isso? A gente faz isso mexendo no gráfico de velocidade. Para acessar o gráfico de velocidade, a gente vem aqui nos keyframes e seleciona todos eles. Vem aqui nesse keyframe, assistente de quadro-chave e atenuação simples para fora. Depois disso, vem aqui na opção de gráfico, editor de gráficos, e você vai ter esse gráfico aqui de velocidade. Pode ser que esse gráfico não apareça para você. Se ele não estiver aparecendo, você vem aqui nessa opção, seleciona o tipo e as opções de gráfico, clica nela e habilita editar gráfico de velocidade. E aí esse gráfico aqui vai aparecer para vocês. Para mexer na velocidade da animação do texto é muito simples. Clica nesse quadradinho aqui e ele vai ficar amarelo e vai aparecer essa bolinha amarela aqui. Você vai arrastar essa bolinha amarela para baixo até que o gráfico ele fique mais ou menos nessa posição. Então aqui ó, é a animação de entrada do meu texto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a animação de saída. Clica no quadradinho, arrasta a bolinha até embaixo, para o gráfico ficar mais ou menos nessa posição. Então agora olha como que a animação ficou muito mais bonita. Olha como que a movimentação ficou muito mais limpa, muito mais realista. E lembrando que se você está gostando do conteúdo do canal, deixe o seu likezão aqui embaixo do vídeo e caso você não seja inscrito, se inscreve aqui no canal, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos e também você ajuda o canal a crescer, beleza? E a gente pode deixar a movimentação dessa animação muito mais bonita. E para isso a gente vai ativar o desfoque de movimento. Então a gente vem aqui na nossa camada de texto e a gente vai clicar ó, nesse quadradinho aqui. Então, se a gente vir nesse desenho, é a opção de desfoque de movimento. Então, a gente vem nessa caixinha logo abaixo dele e habilita. Então, agora a animação vai ficar com uma movimentação muito mais livre, muito mais bonita. Então, olha como que a animação ficou agora. Ela entrando, parando na tela e saindo para o lado direito. E você pode fazer animações com todos os outros parâmetros. Então, você pode fazer animações envolvendo a opacidade, a rotação, a escala. Então vamos ver um exemplo de opacidade? Então a gente pode vir aqui no parâmetro de opacidade. E o que a opacidade vai fazer? Ela vai mexer na transparência do meu texto. Então posso vir aqui no valor ó, e colocar a opacidade em 0 para o meu texto sumir. Então eu vou dizer que nesse tempo aqui, T0 do meu vídeo, eu quero que o meu texto ele não apareça. Então venho aqui ó, e crio um keyframe. E aí, no tempo de 1 segundo da minha animação, eu quero que o texto volte a aparecer. Então, venho aqui na opacidade e jogo ela para 100% de novo. E aí, já criou outro keyframe. E agora a gente tem essa animação do texto não aparecendo na tela e agora ele aparecendo na tela. E você pode usar essas configurações para todos os outros parâmetros, beleza? Assim você pode criar animações de rotação, animações de opacidade, de escala e de posição para deixar os seus vídeos muito mais animados. E caso você queira criar animações envolvendo a escala ou a rotação, vocês precisam mexer no ponto de ancoragem. E o que é o ponto de ancoragem? Vamos ver aqui na animação de escala. Então, se a gente vir aqui nessa animação de escala, a gente pode mexer no tamanho do nosso texto. Então, a gente pega esse valor ó, e o texto vai aumentando, vai diminuindo.
E você faz isso de acordo com a sua criatividade. Só que, ó, eu estou aumentando esse texto, mas ele está aumentando e ele está sendo arrastado para o meu lado direito. E ele não está sendo arrastado para o lado esquerdo. Então, para isso, a gente vai mexer no ponto de ancoragem do nosso texto. Então, se a gente ver aqui, ó, tem meio que um alvo no nosso texto, a gente pode mexer nesse alvo e deixar ele aqui no meio. Então, a gente vem aqui em cima, ó, nessa ferramenta de deslocar para trás, ponto de ancoragem. A gente acende ela, agora vem nesse alvo, ó, e mexe nesse alvo e você pode colocar onde você quiser. Eu vou deixar ele aqui no meio. E agora, toda a animação vai rolar a partir desse ponto de ancoragem. Então, se eu vier aqui no parâmetro de escala e aumentar, ó, agora a animação ela está aumentando para os dois lados, tanto para a minha direita quanto para a minha esquerda, beleza? É a mesma coisa no parâmetro de rotação. A gente pode vir aqui no parâmetro de rotação, ó, e se eu mexer na rotação, agora ela está girando a partir do centro. Mas eu posso mexer no ponto de ancoragem. Eu venho aqui mais uma vez no ponto de ancoragem, ó, eu posso colocar ele aqui no cantinho esquerdo. E agora, quando eu movimentar o meu vídeo, o meu texto, agora ele vai rotacionar a partir desse ponto. Então, você controla como que vai ocorrer a sua animação, né? O ponto que a sua animação vai ocorrer a partir do ponto de ancoragem. E você também pode criar animações de rotação em 3D. E como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui no parâmetro de rotação e se você mexer nesse valor, ó, você vai estar vendo que essa rotação aqui ela está em 2D. E como é que a gente vai fazer para criar animações em 3D? É muito simples. Você vai vir aqui na sua camada de texto e vai vir aqui nessa opção camada 3D e você vai habilitar ela. Quando você habilitar ela, você vai ver que esse gráfico aqui de orientação vai ser formado. Então, vários outros eixos de rotações foram formados. Então, agora você tem a rotação X, rotação Y e rotação Z. Olha o que acontece quando você mexe na rotação X. O texto vai rotacionar nessa direção aqui, nesse sentido aqui. E se você mexer na rotação Y, o texto vai rotacionar dessa forma aqui. Ele rotaciona o eixo Y. E se você mexer na rotação Z, o seu texto ele vai rotacionar dessa maneira aqui. Então, dessa forma, você pode criar vários tipos de animações em 3D usando o parâmetro de rotação. E existem outras configurações dentro do After Effects para você criar animações de textos muito mais estilosas. E para isso, você vai vir aqui de novo na sua camada de texto, vai clicar nessa setinha, e aqui na opção de texto você vai clicar em animar. Quando você clicar aqui, aqueles parâmetros vão voltar a aparecer: opacidade, rotação, escala. Vamos ver um exemplo de opacidade? Então clica aqui em opacidade. E quando você clicar em opacidade, vai abrir essas opções aqui e você está vendo que ele criou um animador. E dentro desse animador, ele criou um seletor de intervalo. Então clica aqui no seletor de intervalo e quando você clicar no seletor de intervalo, vai abrir essas opções aqui, início e fim. Se vocês repararem, o início está em 0% e o fim está em 100%. Início significa o início da sua animação e o fim da sua animação. E ela está de 0 a 100%, ou seja, a animação de opacidade que a gente vai aplicar está pegando todo o nosso texto, desde o 0 até o 100% do texto. Então agora, se a gente vier aqui no parâmetro de opacidade, que é a animação que a gente está criando, e colocar em 0%, todo o texto vai ser apagado da tela, porque a gente definiu esse parâmetro aqui, da animação de opacidade, pegar desde o início do texto até o fim do texto. E agora a gente pode criar uma animação muito bacana de opacidade em cima disso. Então a gente vem aqui na opção de início, ó, e clica no keyframe. Então a gente gerou essa chave aqui. A gente arrasta a nossa agulha até o tempo que a gente quer, eu vou colocar 1 segundo. E a gente vai voltar aqui no início e vai colocar ele em 100%. E aí o texto voltou a aparecer. Só que agora ele não apareceu como um todo, ele apareceu da esquerda para a minha direita. Então a gente tem essa animação aqui muito bacana de opacidade. Do texto indo aparecendo letra por letra. E agora a gente pode criar um outro keyframe para essa animação para que o texto fique na tela por alguns segundos. Então a gente pega a nossa agulha, eu vou colocar mais ou menos em 3 segundos. A gente vem aqui no keyframe do início e clica nesse keyframe. Então agora a animação vai aparecer e ela vai ficar na tela por 2 segundos. Só que agora eu quero que essa animação desapareça, então vou criar um outro keyframe.
Então vem aqui na minha agulha, vou colocar em 4 segundos mais ou menos. Volto aqui na opção de início e agora eu vou colocar 0%. E já criou outro keyframe. Então agora a gente já tem a seguinte animação. Do texto aparecendo letra por letra, fica na tela e agora ele desaparece letra por letra. E você também pode misturar esses animadores. Então você pode misturar o parâmetro de opacidade com o parâmetro de posição, por exemplo. E como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui na opção daquele animador que a gente criou e vai clicar aqui em adicionar. Tem propriedades e escolhe o parâmetro de posição. Então agora o parâmetro de posição já apareceu aqui nas nossas configurações. E você pode mexer no valor da posição. Então posso querer, por exemplo, que o meu texto ele se inicie um pouco mais abaixo. E agora, quando eu der o play, a gente vai ter a mistura desses dois animadores, da opacidade e da posição. Então olha como que a animação ficou bacana agora. O texto aparecendo de baixo para cima e agora ele sumindo de cima para baixo. Então olha só como que é bacana criar animações de textos dentro do After Effects. Eu sugiro que depois você dê uma olhada nas outras animações dentro do After Effects, porque ele está cheio de configurações muito bacanas para você criar animações de textos muito estilosas e criativas para os seus vídeos. E lembrando que se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Também ative o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de todas as dicas para poder turbinar os seus vídeos no YouTube, beleza? Um abraço e até as próximas dicas!